Capítulo 1 do livro Consciência, a chave para viver em equilíbrio, de Osho. De homens e ratos. O estado desperto é o caminho para a vida. O tolo dorme, como se já estivesse morto. Mas o mestre está desperto e vive para sempre. Ele está atento, está lúcido. Como ele é feliz, pois vê que o estado desperto é vida. Como ele é feliz, seguindo o caminho dos que despertaram. Com grande perseverança, ele medita em busca de liberdade e felicidade. Esse trecho foi extraído dos Sutras de Gautama Buda. Continuamos a viver totalmente alheios ao que está acontecendo. Admito que passamos a ser muito eficientes em algumas coisas. Com respeito às coisas que fazemos, passamos a demonstrar tamanha eficiência que não precisamos mais prestar atenção nelas. A coisa ficou mecânica, automática. Vivemos como robôs. Não somos seres humanos ainda, somos máquinas. Era isso que George Gurdjieff costumava dizer muitas e muitas vezes. O ser humano, da forma que existe, é uma máquina. Gurdjieff ofendeu muitas pessoas, porque ninguém gosta de ser chamado de máquina. As máquinas gostam de ser chamadas de deuses. Aí ficam contentes, cheias de si. Gurdjieff costumava chamar as pessoas de máquinas, e ele estava certo. Se prestar atenção em você, vai perceber o quanto se comporta mecanicamente. O psicólogo russo Pavlov e o psicólogo norte-americano Skinner estão 99,9% certos. Eles acham que o ser humano é uma belíssima máquina e ponto final. Só deixam de estar completamente certos por uma margem muito pequena. Essa margem pequena são os Budas, os que já despertaram. Mas os psicólogos estão perdoados, afinal, Pavlov nunca cruzou com nenhum Buda. Cruzou, isto sim, com milhões de pessoas como você. Skinner estudava os seres humanos e os ratos e não achou nenhuma diferença entre eles. Os ratos são seres simples, só isso. O homem é ligeiramente mais complexo. O homem é uma máquina extremamente sofisticada. Os ratos são máquinas simples. É mais fácil estudar os ratos. É por isso que os psicólogos continuam estudando os ratos. Estudam os ratos e chegam a conclusões a respeito de quem? Dos seres humanos. E as conclusões a que chegam estão quase certas. Eu disse quase, repare, pois a 10ª parte de 1% é o fenômeno mais importante que existe. Buda, Jesus, Maomé, são poucas pessoas despertas e que representam o verdadeiro ser humano. Mas onde Skinner vai encontrar um Buda? E mesmo que ele encontrasse, seus preconceitos, suas ideias preconcebidas não deixariam que ele o enxergasse. Skinner continuaria enxergando só os seus ratos. Não conseguiria entender nada que os ratos não soubessem fazer. No entanto, ratos não meditam, não se tornam iluminados. E segundo o conceito de Skinner, o ser humano é só uma forma ampliada de rato. Ainda assim, repito que ele está certo com respeito à grande maioria das pessoas. Suas conclusões não estão erradas. E os Budas concordariam com ele no que diz respeito à chamada humanidade normal. A humanidade normal
está profundamente adormecida. Nem os animais estão tão adormecidos. Você já viu um cervo na floresta? O quanto ele parece alerta? O quanto parece atento ao andar? Já viu um pássaro pousado numa árvore? Como ele observa com ar inteligente o que acontece à volta dele? Você caminha na direção do pássaro. Até uma certa distância ele permite. Além disso, um passo a mais e ele voa para longe. O pássaro demonstra que está bem alerta com relação ao seu território. Se alguém invadir esse território, isso representa perigo. Se olhar em volta, você vai ficar surpreso. O ser humano parece o animal mais adormecido sobre a Terra. O ser humano está num estado de total prostração. Na verdade, é esse o significado da parábola cristã da queda de Adão, sua expulsão do paraíso. Por que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Foram expulsos porque comeram do fruto do conhecimento. Foram expulsos porque tinham se tornado mentes e perdido a consciência. Quando se torna uma mente, você perde a consciência. Mente significa sono. Mente significa barulho. Mente significa mecanicidade. Se você se torna uma mente, perde a consciência. Por isso, tudo que você tem a fazer é ficar novamente consciente e perder a mente. Você tem de erradicar do seu sistema tudo o que acumulou sob o título de conhecimento. As pessoas que trabalham em meio à natureza, fazendeiros, jardineiros, lenhadores, carpinteiros e pintores, estão muito mais alerta do que pessoas que ocupam cargos como, por exemplo, de reitor ou de vice-reitor nas universidades. Pois quando você trabalha em meio à natureza, a natureza está alerta. As árvores estão alertas, de um jeito diferente, mas estão alertas. Já existem provas científicas de que elas estão conscientes. Se o lenhador se aproxima de uma árvore com um machado na mão, com a intenção de cortá-la, todas as árvores que o veem começam a tremer. Agora a ciência já tem provas disso. Não estou falando de uma forma poética, estou falando de ciência. Agora existem instrumentos que mostram se uma árvore está feliz ou infeliz, amedrontada ou tranquila, triste ou extasiante. Quando o lenhador se aproxima, todas as árvores que constataram sua presença começaram a tremer. Elas se dão conta de que a morte está próxima e o lenhador ainda nem chegou a cortar uma árvore, só está se aproximando. E mais uma coisa bem mais estranha. Se o lenhador estiver simplesmente passando sem nenhuma intenção de cortar uma árvore, as árvores não ficam com medo. Trata-se do mesmo lenhador, com o mesmo machado na mão. Parece que a intenção que ele tem de cortar é o que afeta as árvores. Isso significa que a intenção dele é compreendida pelas árvores. Isso significa que a vibração em si está sendo decodificada pelas árvores. E um outro fato significativo tem sido observado pela ciência. Se você entrar numa floresta e matar um animal, não é só o animal em volta, o reino animal em volta de você que começará a tremer, mas as árvores também. Se alguém mata um veado, todos os veados nas proximidades que sentem a vibração do assassino ficam tristes. Um grande tremor agita todos eles. De repente, ficam todos com medo sem nenhuma razão em particular. Eles podem nem ter visto a pessoa matando o veado,
mas de alguma forma, de um jeito sutil, são afetados. As árvores são afetadas, os papagaios são afetados, os tigres são afetados. A folha da grama é afetada. O assassinato aconteceu, a destruição aconteceu, a morte aconteceu. Tudo que está em volta é afetado. O ser humano parece ser a criatura mais mergulhada no sono. Os sutras de Buda têm de ser tema de meditação profunda, assimilados e seguidos. Ele diz: o estado desperto é o caminho para a vida. Você está vivo na medida em que está acordado. A consciência é a diferença entre vida e morte. Você não está vivo só porque está respirando, não está vivo só porque o seu coração está batendo. Do ponto de vista fisiológico, você pode ser mantido vivo num hospital sem nenhuma consciência. Seu coração continuará batendo e você continuará a respirar. Você poderá ficar ligado a uma máquina que o manterá vivo durante anos, respirando, com o coração batendo e o sangue circulando. Existem, agora mesmo, muitas pessoas em países adiantados do mundo que estão apenas vegetando num hospital, porque uma tecnologia avançada tornou isso possível. Tornou que a morte fosse adiada indefinidamente. Durante anos você pode ser mantido vivo. Se isso for considerado vida, então você pode ser mantido vivo. Mas isso não é vida, em absoluto. Vegetar, pura e simplesmente, não é viver. Os Budas têm uma definição diferente. A definição deles consiste na consciência. Eles não dizem que você está vivo porque pode respirar. Não dizem que está vivo porque seu sangue está circulando. Dizem que está vivo se você está desperto. Portanto, com exceção dos que despertaram, ninguém está realmente vivo. Você é um corpo, andando, falando, fazendo coisas, mas você é um robô. O estado desperto é o caminho para a vida, diz Buda. Fique mais acordado e então ficará mais vivo. E vida é Deus. Não existe outro Deus, por isso Buda fala da vida e da consciência. A vida é o objetivo e a consciência é a metodologia, a técnica para chegar lá. O tolo dorme. E estão todos dormindo, portanto são todos tolos. Não se sinta ofendido. É preciso expor os fatos da maneira como são. Você vive dormindo. É por isso que continua andando aos tropeções, fazendo coisas que não quer fazer. Você continua fazendo coisas que decidiu não fazer. Continua fazendo coisas que tem consciência de que não estão certas. E não faz as coisas que sabe que estão certas. Como isso é possível? Por que você não consegue andar em linha reta? Por que continua entrando em becos sem saída? Por que continua se desviando do seu curso? Observe a sua vida. Tudo o que você continua fazendo é tão confuso, mas tão confuso. Você não tem nenhuma lucidez, não tem nenhuma percepção das coisas. Você não está alerta. Não consegue ver, não consegue enxergar. Certamente você tem ouvidos, então é capaz de ouvir, mas não há ninguém aí dentro para entender. Certamente você tem olhos e é capaz de enxergar, mas não há ninguém aí dentro. Então seus olhos continuam enxergando, seus ouvidos ouvindo, mas nada é compreendido e você tropeça a cada passo. Comete um erro a cada passo e ainda continua achando que está consciente.
Esqueça essa ideia de uma vez por todas. Esquecê-la é um grande avanço, um grande passo, pois quando esquecer a ideia de que está consciente, você começará a procurar maneiras e meios de ficar consciente. Então, a primeira coisa que tem de ficar gravada dentro de você é que você está dormindo, está totalmente mergulhado no sono. A psicologia moderna descobriu algumas coisas importantes. Embora elas tenham sido descobertas apenas do ponto de vista intelectual, já é um bom começo. Se foram descobertas intelectualmente, então mais cedo ou mais tarde também serão constatadas por meio da experiência. Freud é um grande pioneiro. Claro que ele não é um Buda, mas ainda assim é um homem de grande valor, pois foi o primeiro a fazer com que a maior parte da humanidade aceitasse a ideia de que o ser humano tem um grande inconsciente oculto dentro dele. A mente consciente é só a 10ª parte e a mente inconsciente é 9 vezes maior do que o consciente. Seu discípulo Jung foi um pouco mais longe, um pouquinho mais, e descobriu o inconsciente coletivo. Por trás do inconsciente individual, existe um inconsciente coletivo. Agora é preciso que alguém descubra mais uma coisa, que existe, e eu espero que mais cedo ou mais tarde as investigações em curso no campo da psicologia venham a descobri-la. Estou falando do inconsciente cósmico. Os Budas já falaram sobre ele. Podemos então falar da mente consciente, uma coisinha muito frágil, uma parte muito pequena do seu ser. Por trás do consciente está a mente subconsciente, fraca. Você pode ouvir seus sussurros, mas não consegue decifrá-la. Ela está sempre ali, atrás da mente consciente, influenciando-a secretamente. Em terceiro lugar está a mente inconsciente, com que você se depara só durante os sonhos ou quando toma drogas. E em seguida, a mente inconsciente coletiva. Você só descobre quando faz uma investigação profunda na sua mente inconsciente. Aí você encontra o inconsciente coletivo. E se for além, mais fundo ainda, você descobre o inconsciente cósmico. O inconsciente cósmico é a natureza. O inconsciente cósmico é o conjunto da humanidade que viveu até hoje. Ele faz parte de você. O inconsciente é o seu inconsciente individual que a sociedade reprimiu em você, que não deixaram que se expressasse. Por isso ele chega pela porta dos fundos, na calada da noite, em seus sonhos. E a mente consciente, eu a chamarei de a supostamente consciente, porque ela é apenas uma suposição. Ela é tão minúscula, um bruxuleio apenas. Mas mesmo assim é importante, pois contém a semente. As sementes são sempre pequenas. A mente consciente tem um grande potencial. Uma dimensão totalmente nova está se abrindo. Assim como Freud abriu a dimensão que está abaixo da consciência, Siri Aurobindo abriu a que está acima dela. Freud e Siri Aurobindo são as pessoas mais importantes desta era. Ambos são intelectuais, nenhum deles é uma pessoa desperta, mas ambos prestaram um grande serviço à humanidade. Do ponto de vista intelectual, eles nos fizeram tomar consciência de que não somos tão pequenos quanto parecemos na superfície, e de que essa superfície oculta grandes alturas e grandes profundezas. Freud explorou as profundezas. Siri Aurobindo tentou divisar as alturas.
Acima da nossa supostamente consciente está a verdadeira mente consciente. Essa alcançamos apenas por meio da meditação. Quando a sua mente consciente comum se soma à meditação, quando a mente consciente comum é acrescida à meditação, ela se torna a verdadeira mente consciente. Além da mente consciente verdadeira está a mente superconsciente. Quando está meditando, você tem apenas lampejos. Meditar é tatear no escuro. Tudo bem, algumas janelas se abrem, mas você volta a retroceder várias e várias vezes. Mente subconsciente significa samadhi. Você atingiu a perceptividade cristalina. Conseguiu uma consciência integrada. Agora não há como retroceder. Ela já é sua. Nem durante o sono ela deixa você. Além do superconsciente está o superconsciente coletivo. O superconsciente coletivo é o que conhecemos como Deus nas religiões. E além do superconsciente coletivo está o superconsciente cósmico, que chega a transcender os deuses. Buda o chama de Nirvana. Mahavira o chama de Kaivalya. Os místicos hindus o chamam de moksha. Você pode chamá-lo de verdade. Esses são os 9 estados do ser. Você agora se limita a viver num cantinho do seu ser, a minusculamente consciente. É como alguém que tivesse um palácio, se esquecesse dele e passasse a viver numa choça, achando que isso é tudo que tem. Freud e Sri Aurobindo são grandes figuras da intelectualidade, são pioneiros, filósofos, mas todo o trabalho deles não passa de uma grande conjectura. Em vez de ensinarem aos estudantes a filosofia de Bertrand Russell, de Alfred North e de Martin Heidegger, de Jean-Paul Sartre, seria muito melhor se as pessoas aprendessem mais sobre Sri Aurobindo, pois ele é o maior filósofo desta era. Mas ele é totalmente negligenciado, ignorado pelo mundo acadêmico. A razão disso é que ler Sri Aurobindo faz com que você perceba que não tem consciência de nada. E nem mesmo Aurobindo é um Buda ainda, embora tenha criado essa situação tão embaraçosa para você. Se ele está mesmo certo, então o que você está fazendo? Então por que você não está explorando os cumes do seu ser? Freud só foi aceito com muita resistência, mas finalmente acabou conseguindo. Sri Aurobindo nem mesmo foi aceito ainda. Na verdade, ainda não existe sequer a oposição a Aurobindo. Ele é simplesmente ignorado. E a razão disso é clara. Freud fala de algo que está abaixo de você, que não é tão embaraçoso. Você pode se sentir bem sabendo que está consciente e que abaixo da sua consciência existe um subconsciente e um inconsciente coletivo, mas todos esses estados estão abaixo de você. Você está no topo. Pode se sentir muito bem, mas se estudar Sri Aurobindo, você vai ficar constrangido, ofendido. Porque existem estados superiores ao seu. E o ego do ser humano nunca quer aceitar que exista algo superior a ele. O ser humano quer acreditar que esteja no pináculo superior, no clímax, no Gauri Shankar, no Everest, que não existe nada superior a ele. E isso parece muito bom. Negando o seu próprio reino, negando suas próprias alturas, você se sente muito bem. Olha que estupidez. Buda está certo, ele diz: o tolo dorme como se já estivesse morto, mas o mestre está desperto e vive para sempre. O estado desperto é eterno,
não morre nunca. Só a inconsciência morre. Portanto, se continua inconsciente, adormecido, você terá de morrer de novo. Se você quer dar um fim a todo esse sofrimento de morrer e nascer, nascer e morrer, se quer dar um fim na roda de nascimento e morte, terá de ficar absolutamente alerta. Você terá de alçar alturas cada vez maiores da consciência. E essas coisas não vão ser aceitas no nível intelectual. Elas têm de se tornar experiências, têm de se tornar existências. Não estou lhe dizendo que você se convencerá disso do ponto de vista filosófico, porque a convicção filosófica não leva a nada, não dá resultado nenhum. O verdadeiro resultado só vem quando você faz um grande esforço para despertar. Mas esses mapas intelectuais podem criar um desejo, uma ânsia em você. Podem fazê-lo tomar consciência do seu potencial, do possível. Podem fazê-lo perceber que você não é o que parece ser. Você é muito mais do que isso. O tolo dorme como se já estivesse morto, mas o mestre está desperto e vive para sempre. Ele está atento, está lúcido. Afirmações simples e belas. A verdade é sempre simples e sempre bela. Basta ver a simplicidade dessas duas sentenças. Mas como são profundas! Mundos dentro de mundos, mundos infinitos. Ele está atento, está lúcido.